Ontem a gente não viu o jogo do Vitória e Cruzeiro porque estávamos a caminho dos 4 grandes. E tava 2-0 pro Vitória, a gente viu que tava com um jogador a menos e tal, e depois da live a gente ficou sabendo que o Cruzeiro havia empatado. E aí quando a gente chega em casa, tá rolando uma puta de uma comoção no Twitter por conta dos acontecimentos da partida, declaração de presidente, e eu confesso que eu fiquei assustado. O segundo gol do Cruzeiro, o gol de empate do Cruzeiro, é o gol mais absurdo desse campeonato. Não tem nem, assim, não tem nem, nada se compara àquilo, porque é uma coisa absolutamente fácil, uma coisa tranquila pra VAR, ainda mais com VAR, sabe? De se O ver lance na frente do árbitro, na cara. Eu frente do tava vendo árbitro. aqui, nossa. E Marcelo de Lima Henrique, né? e aí assim, Complicado. é isso, né? É ele, né? É outro árbitro É, que tá aí, esse mais é outro antigo que protagonista. é isso. E assim, gente, eu fiquei assustado. E vamos então, a primeira coisa é nos deparar com o lance. Separei aqui a jogada, porque eu sei que pode ser que tem gente que não assistiu. Deixa eu só deixar meu celular aqui ligado. Porque, ó, 79 pessoas, só 32 likes, tá? Então, por favor, deixem os likes aí, que é Fraquíssimo. importante pra gente. Mas, ó, o lance é esse aqui. Vou até tentar ampliar. Bom, olha a dominada do Matheus Henrique no início da jogada. Ele praticamente amortece a bola. É uma coisa assim, assintosa, vergonhosa. Origem ali, na origem do lance. O Marcelo de Lima Henrique do lado do lance. Momento também é checado, né? A jogada como um todo é checada. E aí tem um empurrão, velho. E aqui Tira tem o defensor da jogada. E aqui tem um outro empurrão. Cara, são 2 erros que... Os braços do Dineno nas costas dele. Olha isso, cara. Olha essa aí imagem. É a mão. Aí é o olha lance essa da imagem. mão. Olha isso. Dominou de braço aqui, ó. Meu Dominou amigo. Bração aqui, ó. Toma. Mano, é mais claro do que isso, não tem como. Olha isso, a bola pegou no antebraço do cara. E aí fica aquela discussão vazia, né, pô? Se o VAR que aparece sempre, em todas as rodadas, demora 5 minutos pra checar uma linha de impedimento, Cara, não conseguiram ver ontem esse toque de mão do Claro que Matheus conseguiram, Henrique? né? Não é possível que não. Cara, aí a gente fica de novo tendo que suspeitar de tudo, cara. Suspeitar. E é horrível você viver num país assim, num campeonato assim, sabe? Não tem a mínima transparência, a mínima lisura. Você não consegue acreditar no que você tá vendo. Não, isso aqui é passível de todas as suspeitas. Exato, você não consegue acreditar na boa vontade das pessoas, assim. Elas cumprirem o seu dever, elas cumprirem o seu trabalho ali. É bizarro. Ainda mais no contexto que esse jogo estava envolvido, e aí entra a declaração do presidente do Vitória, que disse isso aqui. Vamos assistir. Eu acho que o que está acontecendo com a arbitragem brasileira, especificamente com o Vitória, é uma vergonha. Nós fomos prejudicados contra o Botafogo, num gol anulado, sem sentido. Fomos prejudicados contra o Corinthians, onde o VAR chama e o cidadão não expulsa o jogador do Corinthians. E hoje um escândalo, em todos os termos. Não estou discutindo que o Cruzeiro poderia já ter empatado o jogo. Acho até que o Cruzeiro merecia já ter empatado o jogo. Mas não precisa empatar dessa forma que foi empatado. Está nítido, está claro. Que não é fácil você brigar no Campeonato Brasileiro da forma que a gente está brigando. A gente faz um esforço fenomenal, monstruoso, para enfrentar de igual para igual um time como esse, com investimento de mais de 200 milhões, com uma folha de quase 30 milhões, certo? Não precisava, o Cruzeiro não precisa disso, certo? E é um absurdo, é vergonhoso, a gente precisa clamar aqui pela profissionalização da arbitragem. Enquanto a arbitragem não for profissional, a gente vai ficar aqui cheio de dúvidas e indagações na nossa cabeça, certo? É um absurdo você ainda não ter uma arbitragem profissional, ou seja, o árbitro teria que receber o salário de arbitragem e ser só árbitro, ele teria que ser profissional, e nós no Brasil temos essa vergonha de não ter o profissionalismo da arbitragem. Isso enseja uma série de dúvidas nas nossas cabeças. Será que todo mundo viu? A Sport TV todo viu, os comentaristas viram, vocês todos viram que foi mão? E por que o VAR não mostrou que foi mão? Tem uma outra imagem, além da imagem da Sport TV, tem uma imagem exclusiva do VAR, onde ele prova que não é mão. Se ele conseguir provar que não foi mão e mostrar uma imagem exclusiva, cai por terra tudo que eu estou colocando aqui. Mas é escandaloso, é vergonhoso
o Cruzeiro não precisava disso? Será que o Corinthians e o Fluminense precisavam disso para não cair e para o Vitória cair? Porque no elo é o de menor investimento? É a pergunta que fica e ele fala bastante sobre a palavras boas, hein? profissionalização. Gostei, muito cara. boa. Gostei. Ele não foi leviano. Nem gritaria, nem aquela palhaçada que a gente vê, principalmente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Totalmente sóbrio, cara. Sóbrio. Simples e objetivo ali. E Sim. muito boa declaração do presidente do Vitória. E assim, a gente não tem resposta, eu tô aguardando. Se saiu, gente, os áudios desse lance, nos falem aí, nos mandem enquanto estiver rolando essa live, pra gente assistir e ouvir aqui com vocês, porque até agora eu não ouvi os áudios do VAR nesses lances. Não sei nem se eles avaliaram um empurrão, mas é o tipo de lance que é tão claro, tão crasso, que abre um precedente assim muito claro para desconfiança de interferência mesmo, uma desconfiança assim, de má fé. Abre a desconfiança. Se foi, se não foi, a gente nunca vai saber. Ou vai, se alguém investigar e tal, mas assim, uma coisa assintosa. E aí, assim, com base, Felipe, na declaração do presidente, que fala sobre a profissionalização dos árbitros, que a gente está cansado de falar aqui, já recebemos, inclusive, gente que trabalhou na comissão de arbitragem da Federação Paulista, que foi por exemplo, a Ana Paula de Oliveira, que foi meio contra a profissionalização dos árbitros. Então tem gente dentro da arbitragem que é meio contra. Essa coisa de você pagar salário para uma classe toda, enxergam muito meio que tem que ser na base da hierarquia, errou, afasta, não presta, e aí vai se mantendo essa galera que tá aí. Então, assim, eu sou completamente a favor, eu acho que é o jeito que os outros países lidam com isso. Agora, saiu uma matéria, Felipão, lá no Lei em Campo, do Andrei Kampf, que já veio aqui. Sim, muito bom. Que diz o seguinte: o Ministério Público do Trabalho pede à CBF a profissionalização da arbitragem. Cara, precisou do Ministério Público do Trabalho pedir. Não são os clubes, não é a própria CBF, não é uma liga que não existe. E tem uma coisa, Rodolfo, eu elogiei a declaração do presidente do Vitória aí, mas assim, o que me incomoda também no modus operandi do futebol brasileiro é que os dirigentes, os presidentes de clubes, eles só reclamam quando são prejudicados. É raro, eu confesso que nunca vi um técnico, um dirigente, um presidente chegar numa entrevista pós-jogo que tenha vencido a partida e falar, putz, hoje vencemos com um gol irregular, com um lance que o VAR deveria ter anulado o nosso gol, dado cartão vermelho. Eu nunca vi, cara, eu não lembro. Pessoal aí do chat, se lembrar, por favor, cara, mandem aí, porque eu não lembro desses atores do futebol reclamarem quando são beneficiados também, porque fica muito fácil o discurso de reclamar só quando perde. E aí o discurso se esvai. Então, eu acho que deveria ser uma melhora de todos, né? Se reclamar pela melhora também quando você é beneficiado. Sem dúvida. Bom, vamos aqui a matéria na verdade é do Gabriel Cossetrone, que é lá no blog do Lei em Campo do Andrei Kampf, dando os devidos créditos daqui. Na última quarta-feira, 14 de agosto, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro emitiu uma notificação recomendatória. Não me parece algo muito na obrigação, já que é uma recomendação para que a CBF adote uma série de medidas visando melhor as condições de trabalho dos árbitros do futebol no Brasil. O documento é assinado pelo procurador do Trabalho, Rafael Salgado. Ao Lei em Campo, o procurador explicou as razões para a emissão da recomendação. A recomendação tem como base as disposições da lei tal e as reivindicações da categoria. Ao longo da investigação, apurou-se que a ausência de critérios objetivos definidos em regulamento para a escolha e punição dos árbitros compromete a independência da arbitragem preconizada pela lei. Além disso, não há participação da associação representativa da categoria nas decisões fundamentais que envolvem a arbitragem, inclusive sobre condições de trabalho que permitam a consolidação de uma carreira de uma efetiva carreira profissional. Assim, Felipe, o que garante para você
que os árbitros que estão aí hoje na Série A, eles estão por total competência ou eles estão porque eles são amigos de pessoas que mandam na hora de escolher quem vai apitar qual jogo? Ah, cara, é difícil, Entendeu? né? Porque não há critérios. A gente tá falando de Marcelo de Lima Henrique, a gente tá falando de Daronco, que fisicamente tá claro que não tem condições nenhuma de apitar em alto nível mais. Éber Roberto Lopes, tava apitando até um tempo atrás. O próprio Klaus, que você já vê que ele tá diferente também, não era um dos melhores árbitros que a gente tinha no país e hoje, assim, sabe, é o árbitro da faltinha também, é o árbitro que controla muito o jogo, enfim. A gente tá, acho que, num momento, cara, acho que o pior momento da história da arbitragem, cara. E aí, assim, o que eu quero, onde eu quero chegar é o seguinte: eu fico pensando um árbitro que é sei lá, um talento da arbitragem jovem que entra nesse meio e tal. Será que ele consegue, de fato, crescer na federação estadual e ir para a CBF e depois virar árbitro FIFA só baseado na competência dele? Ou se esse cara não for amigo das pessoas certas, ele chega lá? Porque se não há critérios objetivos para você rebaixar e nem promover árbitros, fica ao bel prazer de quem tá presidindo aquela confederação, quem tá cuidando disso. Sim. Então, e essas pessoas que estão nesses cargos de comissão de arbitragem, seja nas federações estaduais, seja na Confederação Brasileira de Futebol, elas são confiáveis para a palavra delas ser o que vai... Porque é o seguinte, você pode ser bom quanto for, isso vale para qualquer profissão. Se você não depender de objetividade, se você depender apenas do que o seu chefe quer, ele pode não ir com a sua cara. E aí ele nunca vai te promover. Como ele pode ir com a cara de um cara um péssimo profissional. Então, assim, se não há critérios, como é que uma pessoa com talento, consegue se sobressair na arbitragem brasileira? Então, eu sou completamente a favor, mas precisa o Ministério Público recomendar e vai ser o suficiente? Não me parece. O que vai ser suficiente vai ser quando os clubes tomarem vergonha na cara, se unirem, fazerem uma liga, que aí sim, cara, a gente falou ontem sobre fair play financeiro, discutindo o Flamengo, aí sim a gente pode discutir regras de fair play financeiro, aí sim a gente pode discutir calendário, aí sim a gente pode discutir arbitragem, gramados, mas os caras não fizeram o básico, que é se unir em prol de uma liga. E assim, Felipe, não é que não fizeram... Por isso que o discurso dos caras, quando perdem, se esvai. Exato. Por causa disso também aí, que você assim, tá falando. Não é que a liga não saiu porque o Flamengo ia ganhar muito menos e ia ter que abrir mão de muita coisa pra atender os interesses dos clubes menores. Né? Não, cara, tipo, foi uma coisa assim, cara, mesquinha. E eu tô usando o exemplo do Flamengo aqui porque o Flamengo encabeçou. Se o Flamengo fala pra todo mundo assim, ó, o Landim fala, gente... Deixa eles virem, vamos formar um bloco só que todo mundo vai ganhar igual. A galera ia. A Leila queria, né? Sim. Na hora que o Petralha fala assim, olha, a gente só quer dividir dessa forma aqui. Se vocês não quiserem, eu tô fora. Faltou alguém chegar, mano, calma. O que vocês querem? Vamos tentar, vamos fazer, vamos negociar pelo menos. Mano, sabe, isso se foi feito de uma maneira extremamente estúpida pra dar errado. Porque se deu errado, é ruim pra todo mundo. Então, assim... Os clubes não estão nem aí, e aí cada um é o que você falou, só tá preocupado em comentar quando é atingido por um determinado erro. Mas aí fica a dúvida, porque nesse caso aqui, o presidente do Vitória tem razão. Um erro desse, numa circunstância dessa, com uma briga pelo rebaixamento, 2 clubes grandes lá embaixo brigando, e o Vitória, que é um time que recém subiu para a Série A, nessa circunstância... Numa jogada absolutamente clara, abre margem para todo tipo de desconfiança, cara. Estão ajudando o Corinthians? Estão ajudando o Fluminense, que, pô, a gente conhece o histórico de ajudar o Fluminense ou o Corinthians na história do futebol brasileiro. Torcedores do Corinthians e do Fluminense que me perdoem. Mas ou não? Sim, eu não esqueço. Eu não esqueço de 2009, cara. Aí entra o meu lado torcedor aqui, do Simon, que já confessou. Aquele gol do Obina, em 2009, o Fluminense estava afundado e o Palmeiras brigando pelo título, e ele escolheu anular um gol que não teve nada. Depois deu entrevistas, dando risada, aquele dia, porra, velho, tirou um gol que poderia ter colocado o Palmeiras na briga pelo título de fato, poderia ter sido uma mudança, e o Fluminense poderia ter caído.
se perde aquele jogo. Então, Pois é. porra, você fica, caralho, velho. Como assim, velho? Cara, esse Como tipo assim? de E aí lance essa aqui... entrevista do presidente do Vitória é isso, abre margem pra gente ficar conjecturando situações hipotéticas. Não, e ó, vamos voltar ao lance aqui, porque, cara, é tão claro que o comentarista, ele já fala que é o de Minas lá, o Henrique... O Henrique Fernandes. Ele já dá como claro que vai anular o gol, né? Porque, tipo assim, é tão claro que... Olha aqui o áudio. Deixa rolando aí. A gente tá vendo a origem ali. O Matheus Henrique teria tocado com a mão no momento de recuperar a bola para o Cruzeiro. Esse momento também é checado, né? A jogada como um todo é checada. E aí a falta é reclamada pelo Leonardo. Os braços do Dineno nas costas dele. Olha aquele outro início da jogada por outro ângulo. Há um toque na mão do Matheus. Há o toque na mão do... Assim, há o toque na mão do Matheus. Entendeu? Isso que a gente sabe como que a imprensa mineira lida com a cobertura dos times de Minas lá na Globo, né? Para mim é assim, a imprensa mineira, com todo respeito aí ao trabalho do Henrique, do narrador, assim, é uma das felicidades que eu tenho do meu time estar na Série B. Se bem que o Santos enfrentou o América também, naquele jogo, inclusive, que teve toda aquela parada do João Paulo lá, que os caras fizeram aquele gol do fair play e tal. Mas assim, quanto menos jogos meu time jogar contra times de Minas, eu tiver que ver a narração e os comentários desse rapaz aqui, eu fico mais feliz, porque é a imprensa mais bairrista dentro da Globo, é a de Minas Gerais. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu não vou trabalhar na Globo então foda-se. Entendeu? Então, assim, eu concordo, é uma cara, coisa assim assustadora. Parece que parece que é o Brasil contra outro time. O Cruzeiro o Cruzeiro e o Atlético Mineiro para esses caras é Real Madrid, Barcelona e acabou, é isso. E esse cara falou que foi mão, só que o VAR não viu. O VAR não viu, o Marcelo de Lima Henrique não viu. Ó, os caras falando assim, discorda, do Rio Grande do Sul é pior ainda. É briga boa, mas o de Minas Gerais... Boa briga. Boa briga, mas de Minas Gerais... É que do Sul já foi pior, acho que do Sul melhorou um pouco. Foi pior, melhorou. Mas enfim, é isso. Então, porra, todo mundo viu, até os caras da imprensa de Minas viram e o VAR não viu. Cara, isso aqui abre eu preciso ver o áudio. Eu preciso ouvir o áudio. A CBF vai divulgar? Não divulgou? Eu procurei aqui até agora, não achei, cara. Precisamos saber o que foi falado nesse lance. Já são 2h21 da tarde do dia seguinte ao jogo e nada do áudio. Não, eu preciso entender, não é possível que a CBF não vai soltar esse áudio. Mas enfim. Não, e se soltar vai ficar pior, né, cara? Porque é inconcebível, cara. Um jogo de Série A de brasileiro envolvendo o Vitória que tá lá embaixo brigando pra não cair, junto com o Corinthians, com o Fluminense e com o Grêmio também. Ou seja, tem mais um time grande aí na luta contra o rebaixamento também. E aí, o Vitória é prejudicado desse jeito, por quê? Por que não anularam esse gol? Por quê? O que aconteceu? Sabe, toda rodada a gente tem que ficar... Ontem a gente não perdeu tempo, mas a gente ficou meia hora do nosso programa discutindo a arbitragem, discutindo nota do Palmeiras, reclamando do Rafael Claus. Ontem foi o Palmeiras, no Campeonato Paulista foi o São Paulo, lembra? Do Belmonte chamando o Abel de português de merda, do Casares indo na coletiva e falando numa primeira fase de Paulista, o Casares foi nos microfones e falou: o futebol está de luto. Ou seja, são todos os times que fazem parte desse modus operandi também e não ajudam a melhorar porra nenhuma a arbitragem. Essa é a grande verdade também, e me irrita profundamente eu ter que ir no estádio e ficar com medo do que vai acontecer, assim. É um lance polêmico e, caramba, será que eu posso comemorar? Aquele papo de novo. Será que eu posso comemorar? Será que eu... Sabe, porque eu não sei qual é a intenção dos caras que estão mediando a partida ali, que deveriam ser isentos, que deveriam ser bem pagos, profissionais, preparados, estudados. Mas a gente não tem isso, cara. No nosso principal produto, que é o futebol, assim. Então e aí, assim, chovendo molhado. Os próprios torcedores, eles levam tudo isso que a gente tá falando, que é uma parada maior, que tem a ver aqui com... Sim. Sabe, e como não é sobre o Corinthians, não é sobre o Fluminense, olha, não é sobre o Grêmio, não é sobre o Vitória. Se tem uma coisa que eu nunca fui na minha vida é distorcer situações de arbitragem com relação ao meu time. Tanto que
Se você for entrar no meu quarto, se o Santos tivesse ficado na Série A, o pôster seria do Bruno Arleu, que roubou o Goiás aquele dia, né? Então, assim, tipo, porra, eu não preciso chegar a falar assim, nossa, não foi nada, imagina, o Bruno Arleu fez bem porque é pró meu time. Eu nunca tive isso, sempre tive tranquilidade de dizer, cara, meu time foi beneficiado hoje, pra poder dizer quando é roubado e ter credibilidade com relação a isso. Entendeu? O meu time foi beneficiado contra o Cruzeiro. E o Abel Ferreira, que vive reclamando de arbitragem, não chegou na coletiva e falou, não, realmente anularam um gol do Cruzeiro aqui no Allianz que não foi nada. É isso. Ele não falou. Enquanto a própria torcida levar pra esse caso de porque estão falando isso, porque não é o time de vocês, porque não sei o quê. E aí, se fosse com relação ao nosso time, era o torcedor do nosso time dizendo, tá vendo? Você não é santista suficiente. Você tá aí acusando um complô a favor do Santos. Então, assim, nada que a gente comente vai agradar todo mundo. Porque se eu disser que é o meu time que foi beneficiado, os torcedores do meu time vão me massacrar porque eu tô dizendo isso. Sim. Cara, ontem o Palmeiras soltou uma nota no Instagram dele, nas redes sociais, repreendendo, eu até esqueci de falar isso ontem no nosso programa nos Quatro Grandes, que foi um fato importante que aconteceu domingo. O Palmeiras soltou uma nota reprimindo, se colocando totalmente contra e à disposição para identificar os torcedores que entoaram os cânticos homofóbicos ao São Paulo no domingo. E eu até postei no meu Instagram, eu fiquei calado na hora que começou essa música, até olhei pro Pires, meu amigo que tava comigo, pra Luciana também, e falei, mano, que merda é essa, assim? E fiquei feliz de ver ao meu redor muitas pessoas não cantando. Tanto que o cântico durou 50 segundos, 1 minuto e pouco e se esvaiu, porque não inflamou, ainda bem. Só que uns babacas cantaram. Em pleno 2024, os caras ainda chamando o São Paulino de viado, enfim. E aí o Palmeiras postou isso, cara, eu fui olhar... A besteira, fui olhar os comentários eram só sobre isso. Porra, ficar postando essas merda aí, e os caras roubando a gente dentro de casa, esse Klaus não pode mais apitar. Mano, uma chuva de comentários assim, só falando de arbitragem, velho. Só reclamando de arbitragem. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, velho? Um post sobre os cânticos homofóbicos e a torcida querendo só falar de arbitragem, não, estão roubando a gente. Eu falei, meu Deus do céu, velho, que preguiça de ler isso aqui, sabe? Que deprimente, cara, que deprimente, assim. Até esqueci de comentar ontem, mas aproveitar o espaço pra falar sobre isso, porque realmente, velho, é lamentável, cara. E o Bazeto falando aqui assim, ó, o que ele falou aqui? Aqui, ó, meu Deus, que absurdo vocês falarem isso. Vocês são de São Paulo e falando da imprensa mineira. Eu não tô falando da imprensa mineira, eu dei nome aos bois aqui. Falei quem são as pessoas que eu acho que são... Transmissão da Globo. Transmissão da Globo, eu falei aqui. Não tô falando da imprensa mineira como instituição, que eu tenho o mais absoluto, profundo respeito, assim. Eu dei nome aos bois. Sim. Falei de uma específica transmissão que vem recorrente de alguns anos pra cá, da Rede Globo de televisão, com esse Henrique, esse rapaz... E com o narrador, o Rogério, que assim, ver jogo com eles é assim, parece que é canal do clube do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Se você for ver um jogo na Cruzeiro TV, no Atlético TV, não vai ser tão puxado igual esses caras, velho. Os caras são, mas é o produto dele, já me falaram aqui, foda-se, o cara tá transmitindo pro Brasil inteiro, o cara tem que ter isenção, o mínimo de profissionalismo. Eu não posso chegar lá como santista e me comportar num canal como a Globo, que o santista vai assistir, o palmeirense vai assistir, o São Paulo, como um santista ensandecido, que tudo a favor do Santos é legal. Porra, é isso que eu tô falando. Eu dei nome, eu não tô falando da imprensa mineira. Não venham colocar a palavra, eu tô falando especificamente das pessoas que transmitem futebol lá em Minas Gerais, na Rede Globo de televisão. É vergonhoso. E eu não tô falando de todo mundo, tá? Tô falando especificamente, porque tem repórter, por exemplo, que eu adoro. Cite um aí, Felipão, nosso brother aí. Pedro Rocha. Pedro Rocha, que é maravilhoso. Maravilhoso. Gente boníssima. Entendeu? Não, então, cara, é isso. Um exemplo sobre essa questão das transmissões. Você já viu o Milton Leite fazer isso? Aqui de São Paulo? Sei lá, joga Santos e Cruzeiro na Vila. Ele vai narrar o gol do Cruzeiro como se fosse do Santos. É isso. Eu não vi. O Odinei Ribeiro, que narra aqui pra São Paulo, vai narrar igual. O comentarista lá, o Serginho Xavier, enfim, o Ricardinho, o Richards, vão comentar igual. Eu entendo também essa questão de regionalizar as transmissões do Henrique, do Rogério, serem os caras de Minas, do Jader ser o cara do Rio Grande do Sul, enfim, de ter essas equipes mais identificadas.
Só que você não vê também o Jader fazendo isso, narrando um jogo do Grêmio e do Inter contra um time de São Paulo e do Rio, sabe? A questão é isso, a transmissão mineira do Sport TV e do Premier. Você assiste lá, parece lá, joga Galo e Palmeiras. Cara, em Minas, parece que o Palmeiras é estrangeiro. Cara, na época da Fox, vi vários jogos do Santos contra o Grêmio e contra o Inter com o Marco de Vargas narrando, e tipo assim, não me senti assim. O cara narrava pra mim, assim, e a gente sabe que o cara tem um... Pô, pra quem o cara torce, etc. E mano, porra, narração... Aí outra, não... Narração, e assim, citando um exemplo de um estado que a galera falou, então não é sobre do estado, necessariamente, comprar uma briga com os profissionais, eu dei nome aos bois. Foi muito claro aqui do que eu penso sobre os profissionais, que eu acho que tem seu valor. Sim, não é uma crítica pessoal. E de repente a estratégia da Globo é essa. Sim, a gente entendeu? não sabe também. A gente não sabe quais são os pedidos da direção da Globo com relação a isso, etc e tal. Agora, pra mim, como um torcedor de time de São Paulo, quando vai jogar, não me agrada ver... E a gente só tem essa opção. Esse é o problema também. Ano que vem isso vai mudar um pouco, mas hoje a gente só tem essa opção. Sim. É isso. É complicado, cara. E outra, se esse vídeo chegar... Que eles não entendam mal, nós estamos falando das pessoas não. em si. Estamos falando uma crítica profissional. Uma crítica profissional da transmissão, pô. Ninguém falou que o cara é isso ou aquilo, adjetivou... Faz de má fé e tal. Não tem nada a ver disso. É uma crítica absolutamente profissional.